Olá, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre uma entrevista semi-estruturada e para falar sobre isso a gente vai fazer a simulação de uma entrevista em que o pesquisador é o Ettore e a entrevistada é a Júlia, sou eu. Olá, meu nome é Ettore e vamos começar da mesma forma que na estruturada. Nós trabalhamos primeiro com perguntas demográficas, tentando situar a pessoa e as características dela na pesquisa. Então vamos lá. Qual o seu nome? Meu nome é Júlia. Na sequência, nós começamos a desenvolver o questionamento, a pesquisa propriamente. Nós vamos começar com questões mais amplas e descritivas, buscando construir a ideia do Grand Tour de Spradley, que trata de perguntas mais genéricas. Qual a sua rotina de estudos normalmente? Normalmente eu rendo muito melhor de manhã, então eu acordo bem cedo e passo as primeiras horas da manhã estudando. E aí eu trabalho durante o dia e à noite eu retomo algumas leituras que eu tinha estudado durante a parte da manhã. Ah, a sua rotina de estudo na quarentena, como que ela está? Ela ficou um pouco mais fácil, porque como eu não tenho que ir para o trabalho e para a faculdade, eu ganhei um tempo que eu perderia no trânsito. Então eu consigo começar um pouquinho mais cedo e começar a fazer. Às vezes é um pouco mais difícil porque eu preciso ser mais disciplinada, já que tem mais distrações na minha casa. Então, na sequência, nós podemos continuar com questões e trabalhando dentro desse tema. No entanto, já pode-se perceber que não é necessário seguir exatamente o que está no roteiro. Você pode ir improvisando, pode ir trabalhando o questionário. Muito obrigado. Obrigada. E aí, pensando em como que a gente explica um pouco melhor essa entrevista, né? Normalmente, as entrevistas sendo estruturadas têm uma lista de tópicos que devem ser cobertos, sem que haja uma necessidade de seguir uma ordem específica ou um formulário que seja extremamente preciso. Então, as perguntas elas podem ser abertas, ou seja, são perguntas onde o entrevistado ele pode discorrer sobre o assunto de forma livre, e é dessa forma que você consegue aprofundar essas respostas, porque elas não precisam ser é, tão estruturadas. E aí, assim, é possível fazer comparação entre as respostas de diferentes entrevistas, mas tem uma certa limitação no grau de confiabilidade que a gente consegue fazer essas análises. Então, os pesquisadores podem interagir melhor, tomar notas, mas normalmente essas entrevistas devem ser gravadas e posteriormente transcritas. Primeiro, o entrevistador não pode confiar só na sua memória, porque ela acaba trazendo viés na hora de fazer a transcrição, ou você pode perder muitas questões que foram tratadas. E isso acaba exigindo com que o entrevistador ele tenha que ter uma certa habilidade, tanto para conseguir gerar esse rapport, essa identificação com o entrevistado e conseguir conduzir a entrevista identificando em quais momentos que ele faz uma outra pergunta que não estava prevista ou como que ele consegue adaptar para que a entrevista flua melhor. E é isso sobre a entrevista semi-estruturada. Muito obrigada. Muito obrigado.